Silva e o Vitor Rodrigues é que fazem as entrevistas, enviam para a gente e, às vezes, por essas e outras coisas, a gente fica com a informação oficial, né? Essa do Márcio Meira, por exemplo, pegou muita gente de surpresa hoje lá no centro de treinamentos do Grêmio. Bom, daqui a pouco nós teremos o Rodrigo Caetano, mas o Inter só para antecipar aqui, antecipou é bom, né? Renovou, o Internacional, renovou com Lindoso, Wendel e Galhardo até o final do ano que vem, porque é um imponderável de Almeida, né? Quanto tempo vai durar a pandemia, o que vai acontecer no ano que vem, emendando campeonatos. Então o Inter está mesclando aí jovens, renovou no final de semana com o Johnny, com o Roberto, já tinha renovado outros contratos, especialmente com o Praxedes, e agora o Internacional deixou ali de stand-by, depois de renovar com o Lindoso, o Wendel e Galhardo, o Neto, o D'Alessandro e o Rodrigo Dourado. E tem o Potker, que é um caso um pouco diferente, né? Que termina o seu contrato só em maio do ano que vem. O Grêmio, nesse aspecto, não está se movimentando tanto, porque o Grêmio tem menos casos, né? Tem o Orejuela, acho que não vai ficar, tem o Júlio César, goleiro, também imagino que não vai ficar, o Marcelo, lateral esquerdo, também não vai ficar, né? Caio Henrique não tem como ficar, porque o próprio Atlético de Madrid vai querer fazer grana e o Grêmio não tem grana agora nesse momento. E tem o Thiago Neves ainda, que não mostrou nada. Está aí só naquela de uma hora vai desabrochar, uma hora vai voltar a ser o velho Thiago Neves. E tem o Diego Souza, esse já aprovou. Então são casos bem mais simples e em menor quantidade. Mas vamos ouvir o Rodrigo Caetano sobre isso e muito mais que está acontecendo no Internacional, num ano acidentado, atípico, onde o Inter dava sinais de melhora, inclusive no aspecto financeiro. Bom, seguindo a nossa filosofia de proteção e manutenção do nosso elenco atual, em relação a toda essa questão da Covid e também da insegurança que temos e até a indefinição em relação ao calendário 2020-2021, o Internacional vem adotando a estratégia de estender os vínculos daqueles atletas que encerram o contrato em dezembro de 2020. E por conta disso, alguns jogadores já tinham uma renovação automática e nós, na verdade, estamos antecipando isso sem qualquer tipo de impacto no fluxo de caixa de 2020, que todos são sabedores que nós já temos enormes dificuldades. Então, a gente deve estar entrando com essa extensão e renovação automática, que é apenas uma prorrogação do vínculo, mantendo todas as bases já contratadas e as bases atuais, para os atletas Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e também o Wendel. Todos eles já tinham aí, uma renovação automática em caso de atingimento de metas, e o que nós fizemos foi justamente antecipar esse período para que possamos entrar 2021 com essa tranquilidade. No caso do Wendel, especificamente, essa situação do atingimento de metas já era algo previsto em 2019, quando justamente teve aí um interesse de outros clubes. Já ficou estabelecido que ele, se atingisse um número de jogos, automaticamente para 2021 teria também o seu vínculo estendido. Por conta disso, a gente trabalha no sentido da manutenção do nosso elenco. E esse talvez seja o maior reforço que a gente pode ter nesse momento, e é isso que a gente vai procurar fazer. Bom, que fique claro também que, além da diferença entre prorrogação e extensão de vínculo com a renovação de contrato, tem também a diferença entre aqueles atletas que hoje fazem parte do elenco profissional do Internacional, mas que têm vínculo com outros clubes. Então essa é uma situação que nós estamos acompanhando aí, definição do calendário, para que possamos iniciar as conversações com os clubes detentores dos vínculos desses atletas para a extensão desse empréstimo. E nesses casos aí nós temos 4 hoje, né? Que é o Renzo Saravia, o Rodinei, o Musto e também o Gustavo. São situações que não nos permitem nesse momento uma negociação direta com o atleta, como foi nos casos desses atletas que hoje têm vínculo com o Internacional e que ficariam livres. É totalmente diferente. Então nós vamos sim também dar prosseguimento no momento certo e no momento que tivermos aí uma projeção
de como será o calendário, principalmente no final desse ano e início do ano que vem. E eu tenho absoluta certeza que não vai acontecer somente com esses clubes. Todos os clubes hoje têm jogadores emprestados e certamente vai ter uma ação colaborativa entre todos para que esses atletas consigam, no mínimo, terminar a temporada nos clubes onde eles estão hoje cedidos. Diferentemente dos casos dos jovens, dos garotos formados aqui no clube, que são jogadores que tinham ainda um prazo um pouco curto pela frente de contrato, consequentemente também suas multas também eram baixas, e aí, por óbvio, que o Internacional faz a gestão dos seus contratos e principalmente a gestão dos seus ativos. Então nós temos sempre como prioridade a manutenção dos jovens valores, né, com o clube devidamente protegido contratualmente e também os colocando num patamar já hoje, né, da condição do departamento de futebol profissional. E isso que nos fez anteciparmos e seguiremos assim, como foi feito com o Praxedes, com o Johnny Lucas, com o Roberto, como foi feito ainda no início desse ano com o próprio João Peglo, e assim sucessivamente. Todos os jovens a gente pretende e procura mantê-los aqui, né, sob proteção dos nossos contratos vigentes. O Internacional já renovou com vários jovens, como já citou aí o Caetano, o Peglo, o Praxedes, o Roberto, o Johnny, tem outros que já têm vínculo mais longo, porque aos 16 anos já podem fazer contrato de 3, então até os 19 estariam garantidos, e aos 19 já pode fazer um contrato de 5 anos, mas aí tem que ter muita convicção. Justamente esse primeiro contrato é para conhecer o tamanho da competência dos meninos, para saber depois o quanto vai ser investido na permanência ou não deles, né? Porque se não derem uma resposta rápida, o dinheiro agora passa a ter um peso muito forte, né? A propósito, estava comentando há pouco com o Bifes e com o Bogado, o Grêmio meio que estabeleceu um término nessa conversa, e não venham com menos de 30 pelo Everton. Eu tenho certeza que se chegar um valor de 23, 24, é batata que o Grêmio vai fechar negócio, convencendo os parceiros a ganhar um pouquinho menor, né? Se o Grêmio for negociar com o Gilmar Veloz, com o próprio atleta, com o Celso Rigo e também lá com o homem de Fortaleza, vai dizer, olha, cada um vai ganhar o seu quinhão aí, podemos fazer um acerto no futuro, porque agora o negócio é não ficar devendo para banco. Que o Grêmio mesmo, meio que tinha limpado essa situação aí de ter que negociar com os bancos até terminar o pagamento. Então era uma situação altamente vantajosa, o Grêmio se encaminhava para ser o clube ou o time mais saudável do Brasil, junto com o Flamengo. O Flamengo recebe caminhões de dinheiro, né? O Corinthians também, só que com aquele elefante branco que é o seu estádio, que não era para ser elefante branco, né? Porque tem jogadores, aliás, tem prática de futebol. É o Galhardo? Então tá, então vamos lá, Galhardo. Engatilhado aqui no num momento triste, mundialmente falando, na pandemia, com essa notícia boa de renovação, me deixa muito feliz, a minha família ficou muito feliz com isso. Espero que em breve os jogos possam voltar. Não tem condições técnicas, né? Gravam de muita distância, e aí já tivemos esse mesmo problema há alguns dias, fazer um pedido aí para gurizada da imprensa do Internacional para dar uma melhorada nesse aspecto aí, né? Colocar um microfone mais potente, sei lá o quê, ou eles falam mais perto, né? Ou eles seguram o microfone de mão, que já, outro dia a gente já não conseguiu aproveitar aqui a gravação, que agora é feita só pela parte oficial, que são os assessores de imprensa do Internacional e do Grêmio, né? Já está o Thiago Gomes na linha, vamos conversar com ele, já conversamos hoje pela manhã lá na Rádio Grenal, mas é um prazer ouvir mais uma vez o técnico dos aspirantes do Grêmio. A gente chama de sub-23, de aspirante, de transição, porque na verdade é isso mesmo, né?
porque pela idade chegar a 23, acaba congregando várias situações, como nos explicava hoje o Thiago pela manhã. E a preocupação maior que se tinha, né, Thiago Gomes, era justamente essa, que esses jogadores consigam ter competições oficiais ao longo do ano. E o Grêmio meio que tem a garantia aí da copinha, que deve acontecer, né, de uma maneira ou de outra, que é a Copa da Federação Gaúcha de Futebol no segundo semestre, e também o campeonato de aspirantes. Boa noite, tudo bem, Thiago? Boa noite, é um prazer estar falando com você mais uma vez, Rec, a todos os ouvintes, telespectadores. A gente realmente tem um calendário diferente essa temporada pelas dúvidas, mas ao mesmo tempo nós estamos nos preparando para, caso aconteça as competições, como você falou, a equipe sub-23 esteja pronta para jogar. E também o nosso grande objetivo, né, que é a formação de atletas, que é dar suporte ao profissional. A gente mesmo nesse período de quarentena está trabalhando a todo vapor. Bom, em princípio, quando começarem as competições oficiais das séries A, B, C, D, vocês acham que também logo em seguida começam essas outras que são alternativas, como de aspirantes, a própria Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que Grêmio Internacional sempre disputam, justamente para fortalecer esse enlace com o interior e a possibilidade de buscar novos jogadores. Isso é uma convicção ou é uma informação? A gente acredita que isso é mais uma informação, né? Porque não se tem certeza de como vai ser o calendário, de como vai ser os campeonatos. A gente, como você falou muito bem, a nossa categoria tem 2 competições na temporada e uma excursão no início do ano que a gente normalmente faz para a Europa. Então a excursão foi cancelada, as 2 competições que a gente tem, que é a Copa da Federação Gaúcha Brasileira de Aspirantes, ainda estão nesse processo de dúvida, vamos dizer assim, porque a Federação Gaúcha, assim como a CBF, sempre passa otimismo, falando que vai acontecer as competições, que o calendário todo vai ser cumprido. Então, a gente tem a esperança que isso aconteça, porque é muito importante para a formação dos atletas a continuidade da temporada. Depois que passar essa loucura toda do coronavírus, a gente espera que o futebol volte à normalidade, não só no time principal, na Série A, B, C, D, mas também os campeonatos de base. É importante também a gente ter essas alternativas, né? Agora, além do Ferreirinha, quem é mais próximo do titular que está no Sub-23? O Patrick? O Patrick já está na equipe do Renato, né, treinando na equipe de cima. A gente tem, na mesma característica do Ferreira, o Elias, o Guilherme Azevedo, que são 2 extremas, né? O Guilherme Azevedo é um canhoto, o Elias é o destro, que jogou essa Copa São Paulo agora. E o Guilherme Azevedo já está na transição um pouquinho mais de tempo, né? Tem também o Jonathan Robert, que foi emprestado para o Cruzeiro e que é um jogador muito talentoso, formado também aqui na base do Grêmio, foi emprestado para pegar um pouco de experiência no futebol profissional, para jogar uma Série B pelo Cruzeiro. Então, o Grêmio tem aí alguns atletas também na categoria Sub-20, mas esses são os 3 principais, junto com, claro, com o PP, com esses jogadores que já estão no profissional ali. Então, o Grêmio está bem servido de futuros talentos aí para ser os sucessores. Certo. O Internacional resolveu acabar com o Sub-23, nós já conversamos hoje pela manhã sobre isso, e você acha que é uma categoria fundamental, porque treina estilo, trabalham os profissionais do Renato, uma reserva técnica para um ano muito sacrificado, muito difícil, que vai ter que ter subsídio à categoria principal, amparo à categoria principal, e aí você acha que no custo-benefício vale a pena o Sub-23? Com certeza, a gente até falou hoje pela manhã sobre isso. A formação de atletas, ela passa por momentos, por fases, e a categoria Sub-23 é uma fase delas. Claro que alguns jogadores, né, Rec, eles muitas vezes chegam na Sub-20 e vão direto para o profissional, porém outros não. Então a gente pega assim, começa a olhar o histórico de grandes jogadores do futebol mundial, que jogam na Europa, que jogaram no Brasil, muitos deles
estouram depois dos 20 anos. Eu dou exemplos com frequência. O Casemiro saiu aqui do Brasil, foi para a Europa, jogou na equipe sub-23 e hoje é um dos principais volantes do mundo. O Xavi e o Iniesta jogaram cada um mais de 30, 40 jogos no Barcelona B antes de jogarem na equipe principal. Então é muito comum isso no futebol europeu. Alguns clubes do Brasil têm convicção disso, como o Grêmio, Atlético Paranaense, muitos outros clubes que também têm a categoria sub-23. É um processo final de lapidação dos jogadores. E principalmente quando a gente fala em parte tática, porque a categoria de base ela forma o jogador visando muito a parte técnica, também, claro, a parte tática, mas quando o jogador chega no time sub-23, como no nosso exemplo aqui, ele começa a treinar no modelo de jogo da equipe de cima, no modelo de jogo do Renato. Então, tudo isso faz com que o jogador tenha uma adaptação mais rápida à equipe do profissional. E a gente está muito preocupado nesse detalhe, a gente sabe que é um ano atípico. O grupo de jogadores hoje de qualquer grande clube de futebol brasileiro normalmente é 36, 38, alguns 39, 40, olhe lá. E a gente tem um dado estatístico que normalmente se usa 38 a 40 jogadores na Série A de brasileiro, né, num ano normal. E num ano atípico, com um calendário tão apertado como vai ser, é natural o grupo ir para 42, 45, 46, porque vai precisar rodar muito jogador, jogando 2, 3 jogos por semana, se isso acontecer. Então, quem tem o time sub-23 vai ter um suporte muito importante, porque não é natural uma equipe ter 45 jogadores no grupo, isso não é normal. Então, tem que correr ou para o sub-23 ou para a base. E o sub-23, os meninos estão muito mais prontos para dar esse suporte. Bom, e vocês estão inovando aí, fazendo trabalhos de preparação também por vídeo, né? Os jogadores recebem toda a orientação em casa, fazem a repetição da prática que vocês monitoram por vídeo, e é um negócio que vocês conseguem fazer também com palestras, com hora marcada. Como é que isso funciona para que todo mundo se articule e possa ter proveito? Bom, nós fizemos todos os atletas baixarem um aplicativo no celular, ou no tablet, ou até no computador, onde a gente consegue se conectar com todos eles numa sala virtual. Nessa sala virtual, a gente consegue passar numa apresentação de PowerPoint ou qualquer outro tipo de apresentação, as palestras, os treinamentos físicos, e a gente vai monitorando esses treinamentos via online, tudo por uma videoconferência, vamos aplicando os treinamentos. Então, todos os dias a gente tem feito sessões de trabalho físico, trabalho de prevenção de lesão, que a gente já faz todo dia com esses meninos durante os treinamentos normais, palestras táticas com todo o grupo, palestras táticas setorizadas por posição, né? A gente tem feito isso também com goleiros, para passar situações que a gente quer que os nossos goleiros desenvolvam, como saída com pé, jogo apoiado com o goleiro. Então, são diversas ferramentas que nós criamos para não deixar os atletas esse período de quarentena com pouca atividade, com pouco estímulo, porque a gente já sabe que é prejudicial todo esse tempo fora dos campos, fora dos gramados. Então, a nossa comissão técnica desenvolveu aí ferramentas bem interessantes que minimizou um pouco esse prejuízo. Se você tivesse que apostar mais fichas nesses meninos das divisões de base, especialmente esses mais prontos aí que foram destaque na Copa São Paulo, em quem você depositaria a maior confiança? Esse aqui vai dar certo porque já está semi-pronto, Rildo, Elias, Diego Rosa. Em quem você acredita que vai explodir mais rápido? É muito difícil para o treinador, né, apontar 1, 2, 3 nomes. É sempre muito complicado, porque a gente, além de trabalhar com um grupo, e no caso aqui do Grêmio, o Sub-23 é um grupo pequeno, é 18 jogadores, mais 2 goleiros, 20 no total. Então, a gente tem um grupo reduzido. Isso significa o quê? Que hoje os principais jogadores da categoria Sub-20, Sub-23 já estão aqui na transição, e os jogadores da categoria Sub-20 que já estão se destacando, que já estão tendo esse amadurecimento, já estão muito próximos também de subir ao longo da temporada ou até no final dessa temporada. Então é muito difícil, né, que a gente falar de 1, de 2, mas o torcedor que acompanha nossos jogos, acompanha os jogos das seleções de base, aí viu diversos nomes, né? E a gente tem alguns atletas que
que estão há algum tempo comigo e estão se destacando, né? Como o Felipe, o lateral direito, o Wanderson agora, que foi destaque da Copa São Paulo, como você falou, Rio, Elias, eu falei para você, o Gui Azevedo, o Grêmio tem um centroavante muito interessante, o Fabrício, que veio do Brasil de Pelotas recentemente. Parece ser um jogador tático, né? É um jogador muito interessante, porque ele tem o faro do gol, é um jogador rápido de mobilidade e é muito competitivo. Assim, ele tem o perfil do centroavante que o torcedor do Grêmio gosta, aquele centroavante que é guerreiro, que é competitivo, que briga com o zagueiro. Então, assim, a gente tem o Bob Sim, que é um volante de seleção, o Diego, que todo mundo conhece, que agora foi campeão mundial sub-17, o Varela, né, o Fernando, que é da seleção brasileira. Eu estou dando alguns nomes, né, mas, como eu falei, é difícil a gente falar de um, de dois, de três. A gente está muito bem servido no Grêmio. O Grêmio faz um trabalho de base de excelência e ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz de poder colaborar com esse processo de formação, que é o nosso trabalho aqui no Grêmio, né? Formar esses meninos, colaborar com essa lapidação final. Mas, como eu falei, é sempre difícil falar de um, de dois jogadores. Assim, se eu puder falar, eu falo de todos, porque realmente a gente tem, como eu disse, 18 a 20 jogadores e todos com muito talento. Muito bom. Thiago Gomes, técnico do grupo de transição do Grêmio, participando conosco aqui no Cadeira Cativa. Que o ano seja menos acidentado daqui para frente. Um abraço, Thiago. Verdade, um grande abraço para todos, que a gente consiga passar com saúde por essa pandemia e que todos aí consigam seguir suas vidas numa rotina saudável em breve. Um grande abraço. Valeu. Vê só a dificuldade, né? O Grêmio fazia uma viagem por ano, não conseguiu fazer, torce para que tenha competições no segundo semestre, mas ainda que não ocorra isso, com o afunilamento dos campeonatos, os jogadores serão úteis de qualquer forma, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, enfim, né? Não é fácil. Nós tivemos hoje o passamento do Vadão. Há poucos dias conversei com o Vadão aqui, até perguntei para ele sobre um problema de coração, que quando ele esteve aqui treinando o Guarani de Campinas, se não estou enganado, contra o Internacional, ele acabou fazendo alguns exames e se espalhou que ele tinha problema do coração. E mais recentemente, agora há poucos dias, né, se falou de um câncer que ele tinha e que, infelizmente, levou o Vadão, muito jovem ainda, o Vadão que treinou a seleção feminina, né, antes do Mundial, e depois recebeu algumas críticas e tudo mais, mas era um grande sujeito, né? E teve, na época do Carrossel Caipira, quem sabe o auge da sua carreira, embora depois tenha treinado Corinthians, São Paulo, mas ali ele mostrava ao Brasil uma nova maneira de jogar, um 3-5-2, mas com jogadores muito rápidos do meio para frente, e ali se estabelecia um critério de jogar futebol. Então, lamentar aí perda do Vadão, não sei se a gente vai ter condições de recuperar um pedaço da matéria que fizemos com ele aqui, o Vadão que nos deu entrevista já nessa época de Covid-19, vejam só como a vida da gente está sempre por um triz, né? Nos deu a entrevista, lembramos de problemas de saúde do passado e infelizmente morre exatamente de um outro problema, né? Um problema que leva muita gente, que é o tal do câncer, né? Uma doença cruel que quando se estabelece num grau elevado, como era o caso do Vadão, o ex-técnico de vários grandes clubes brasileiros, partiu hoje. Eu até não lembro exatamente qual era a idade do Vadão, se era 63, 64. Eu até aqui brinquei com ele, não, tenho menos idade e tal. Estava aquele dia parecia cansado e tal, o Vadão, e vou confirmar aqui certinho a idade dele. 63, é isso aí. Eu estava na dúvida de 62, 63. Muito jovem ainda o Vadão, né? O Oswaldo Alvarez, disposto a trabalhar, estava já se projetando para pegar um grande time de novo, dizendo que se restabeleceria no mercado. Infelizmente, não deu tempo. O maldito câncer levou o nosso querido Vadão. Tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, não vou dizer que era meu amigo, né? Mas admirei
o surgimento de um novo técnico com características distintas, que bateu na trave para treinar Grêmio e Internacional, treinou mais vezes clubes de São Paulo, e é uma lacuna que fica, né? 63 anos é muito jovem ainda. 63 anos tem pelo menos mais 10, 15 de vida útil. Está aí o técnico do Santos, que tem 74 anos, o português. Já voltamos. Bom, assim que a gente tiver condições, a gente coloca o Vadão aí, na última entrevista que ele nos deu aqui no Cadeira Cativa, e já com preocupação com o restante da carreira, em recuperar o terreno perdido, né? Morreu com 63 anos, trabalhou no futebol feminino, mas, como eu disse anteriormente, trabalhou especialmente em São Paulo. E quando no passado se especulava em treinar o Internacional, justamente é porque ele tinha outras características distintas, quando se fala tanto em futebol moderno, né? Era um futebol que preenchia todo o campo com velocidade, com jogadores como Leto, Valdo, Valber, Rivaldo, né? Jogadores que surgiram do futebol e, fruto do conhecimento do treinador sobre as suas características, eles acabaram usufruindo disso. E nós falamos também sobre isso com o Vadão, na conversa que tivemos há cerca de um mês. Então, falando agora do futebol, a gente teve a felicidade de iniciar a carreira muito bem lá no Mojimirim, né? E me lembro que um grande amigo nosso aí de Porto Alegre fazia parte lá, estava sempre lá, depois acabou sendo o representante de vários atletas lá, que foi o Machado, né? Jorge Machado. Exatamente. E a gente idealizou aquele time, realmente não se usava o sistema de 3 zagueiros, era até combatido aqui no Brasil, e a gente provou, né? Numa equipe pequena, onde a cobrança era menor, que era possível jogar no 3-5-2, principalmente nos modos que nós jogamos, com muita rotatividade dos zagueiros, não era apenas um zagueiro que apoiava, que é o chamado de líbero, né? Por isso que ele é chamado líbero, ele é liberado para atacar. Mas lá não, lá nós usávamos os 3 zagueiros atacantes se revezando, porque os outros 2 zagueiros também tinham uma característica muito boa, que era o Capone, que era um volante, que passou a jogar de zagueiro pelo lado direito, e o Luiz Carlos jogava pelo lado esquerdo, que era canhoto. E o Luiz Carlos já tinha jogado de lateral, já tinha jogado de segundo volante, o Capone da mesma forma. Então nós tínhamos um revezamento perfeito nesse sentido. E nós tínhamos muitos jogadores gaúchos naquela equipe, né? Tinha o Beto goleiro, tinha o Polaco, tinha o Chiquinho, enfim, vários, o Wildo, né, que foi um dos jogadores importantes naquele momento, e até o Rodrigo Caetano, né, que fazia parte, era reserva do Valber naquela oportunidade, e nós tínhamos bastante jogadores do Sul aí, até muitos deles indicados pelo Machado, que deram muitos. Então foi assim que iniciou tudo, e o Mojimirim, durante 2 temporadas, apresentou um futebol muito bonito, eficiente e também convincente. E isso aí deu uma mexida um pouco aqui no futebol brasileiro, muita gente passou a usar, e hoje passou a ser uma coisa comum aí a utilização do 3 zagueiros. E sabe que o Carrossel Caipira se chamava, né? E tinha um quarteto que era Leto, Rivaldo, Valber, e qual era o outro? Não, era o trio, né, trio da frente, né? Porque a gente jogava com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, que era um dos volantes foi o Fernando, que jogou no Internacional. Muito bom. Junto com o Chiquinho. É muito bom jogador. E os 3 atacantes, que eram a grande mola da equipe, porque a estrutura da equipe era muito boa e favorecia esses atacantes a terem um desempenho melhor. Então, é mais ou menos assim. O Messi, quando tem uma equipe melhor, obviamente que essa bola chega mais vezes para ele, em melhores condições, e ele consegue definir melhor. Então, naquela oportunidade, a estrutura da equipe era muito forte, muito boa, muito consistente. E os 3 jogadores da frente se destacaram. O Leto acabou também indo para o Corinthians, o Valber foi vendido, e o Rivaldo também foi emprestado
e teve a vida que teve e acabou sendo aí considerado o melhor do mundo jogando pelo Barcelona. Que jogador, né? E que personalidade, conheci muito o Rivaldo. Mas infelizmente partiu o nosso Vadão. Já voltamos. Nós somos persistentes, já nós vamos ouvir o Galhardo aí da condição que der, porque importa é o conteúdo, né? Então, até para valorizar o trabalho da assessoria lá do Internacional que nos envia esse material. Por falar em troca de ideias, vamos ouvir o que disse o Thiago Galhardo, jogador importantíssimo hoje dentro do elenco do Internacional. Faz mais de uma atividade e bem. Feliz pelo momento, feliz pela renovação. Era uma coisa que eu já tinha engatilhado aqui no Inter. Num momento triste, mundialmente falando, uma pandemia, eu ter essa notícia boa de renovação, uma coisa que me deixa muito feliz. A minha família ficou muito feliz com isso. Espero que em breve os jogos possam voltar e eu possa continuar comprometido, ajudando a equipe da melhor maneira possível, para que os números continuem crescendo cada vez mais, não só dos jogos, mas obviamente de gols e assistência. A estrutura, o recebimento que eu tive aqui de todos, né, diretoria, comissão, jogadores, torcedores, isso tudo facilitou bastante. Eu sempre digo que aonde a gente tem felicidade, independente do trabalho, as coisas fluem normalmente. E melhor do que falar é mostrar isso. E isso eu tenho mostrado dentro de campo, me dedicando bastante pela equipe e muito feliz por poder estar dividindo nesse momento a artilharia com um dos maiores artilheiros do Brasil, aí, talvez até da Sul-Americana, que é o Guerreiro. Então, espero que eu possa ajudar ainda mais durante o ano. Não vislumbro assim brigar pela artilharia e sim poder ajudar ao máximo meus companheiros para que a gente possa disputar o máximo de títulos possíveis, né? Que a gente possa brigar nas cabeças na Copa do Brasil, na Libertadores e no próprio Brasileiro. Olha, eu sempre falei isso nas entrevistas, né? O tanto que eu aprendo com eles no dia a dia, até pela experiência que eles têm, não só dentro de campo, mas fora dela. São renomados, né? Eu estava vendo agora a Copa América de 2004, se eu não me engano, né? Que o D'Alessandro estava jogando. E o Guerreiro, para mim, hoje aí, nos últimos 10 anos, esse século, acho que é o maior atacante que nós tivemos sul-americano, né? Então eu espero poder aprender com eles, não só dentro, mas também fora de campo. E, obviamente, chegar um pouquinho, 10% do que eles foram aqui, representatividade pelo clube, para que eu possa também ter sucesso. Receber o carinho do torcedor em rede social, nas ruas, é uma coisa que nos dá muita alegria, porque a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo. Então, eu espero que o futebol possa voltar em breve, que, obviamente, com segurança, que as pessoas possam respeitar esse momento difícil que a gente esteja passando, para que, quando voltar, a gente possa estar nos cascos fisicamente, tecnicamente, taticamente, para dar um show dentro e fora de campo os torcedores. Eu joguei diversas vezes contra, é um zagueiro muito técnico, de uma qualidade impressionante, poderia ser até volante, meia, pela qualidade que ele tem de conduzir a bola, de achar os passes. E é um cara que o tempo inteiro a gente está brincando, né? Um cara mais velho, mas um garotão que brinca e que tem a honra assim, de poder estar trabalhando junto, de poder encher o saco dele. Eu sei que eu sou chato pra caramba, fico pegando o pé de todo mundo, criando apelido, mas eu tenho certeza que é uma coisa sadia que acaba levando isso para dentro de campo, né? Mas hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor zagueiro hoje na atualidade do Brasil. Olha, a primeira vez que eu trabalho com estrangeiro, né, na comissão técnica, realmente o nível de cobrança deles é muito alto. Eu recebi várias ligações de atletas e até de próprios treinadores perguntando como eram as coisas por aqui, porque viram eu elogiando bastante o trabalho dele e realmente o elogio não é da boca para fora. A cobrança que eles têm na intensidade dos trabalhos de treinos, de jogos, é muito grande, é uma coisa diferente. Talvez seja o que faz diferença numa Libertadores, né? Se faz diferença numa competição continental que eles nos exigem, né? Eles conseguem absorver o máximo de nós jogadores. E seja num trabalho bobo, entre aspas, de passe, que eles cobram, exigem nós a
maior concentração possível, para o maior acerto de passe, como numa brincadeira que eles fazem num trabalho físico, num aquecimento, para que a gente possa, descontraindo, fazer o trabalho na maior concentração possível. Então, o nível de exigência deles é muito grande, é um cara que nos exige o tempo inteiro correr. Ele até costuma brincar com nós que fase técnica vai ter a fase boa e vai ter a fase ruim, mas correr você não pode parar. Então, isso é uma coisa que eu tenho levado para mim, assim, que os bons momentos nós vamos passar juntos, os maus momentos também, mas jamais vou deixar de correr, não só por ele, pela equipe, mas por todos do Inter. Isso é um bordão que acabou ficando, né? Eu falei numa entrevista aí, na verdade na gravação, né, da Libertadores, estava eu e o Fux. Eu me relaciono muito bem com esses meninos, até para tentar passar um pouco de experiência, né? Aí acabou ficando isso aí, aonde eu vou, às vezes o nego brinca comigo, os guris estão sempre juntos ou não? E sim, os guris estão sempre juntos e vai ser assim daqui pro final, sem dúvida nenhuma. Muito bem, ficou perfeito, depois aí acertamos os ponteiros. Ainda não há uma uniformidade que possa dar alguma convicção para campeonato, especialmente campeonato brasileiro, porque cada estado tem a sua realidade. Mas eu quero que o senhor, que é da área, faça a sua leitura. O senhor vai bem? Boa noite. Boa noite, Rec, aos teus ouvintes. Eu estive aí no programa dia 24 de março, né? A realidade era outra, era o início, né? Estávamos já em quarentena, no início da quarentena no estado do Rio Grande do Sul. E quando eu estive aí naquela noite, nós tínhamos 4 óbitos em Porto Alegre e 11 óbitos no estado, né? E hoje a situação modificou, né? Tu imagina se nós não tivéssemos feito a quarentena, a que ponto o Rio Grande do Sul estaria? Os dados do Rio Grande do Sul são ainda favoráveis, né? Não é um quadro assustador, mas o que tem chamado a atenção é que nas UTIs dos hospitais de Porto Alegre, os hospitais que fazem atendimento SUS, aumentaram muito o número de pacientes internados. Isso é o que chama atenção. Aí as pessoas podem pensar, tá, mas isso é pela abertura já do comércio, enfim, se abriu mais para o pessoal sair para a rua, não. Esses pacientes já vêm internando desde a semana passada e a abertura do comércio foi agora na segunda-feira. Eu acredito que com o advento do pessoal estar saindo da quarentena, a tendência no Rio Grande do Sul piorar. Como nós não tivemos aquela imunidade de rebanho ainda, né, que é aquele pessoal que sai para a rua e tem que pegar a doença, infelizmente é chato a gente dizer isso, né? Mas 31 óbitos na cidade de Porto Alegre é muito pouco. Em contrapartida, né, nós tivemos o ápice no Brasil, com 1.175 óbitos na sexta-feira passada, que foi o nosso máximo no Brasil, e hoje, se não me engano, são 807 óbitos isso. No Brasil, né? Então, a nossa realidade, eu digo que a nossa realidade não é próxima do Uruguai, porque o Uruguai teve 40 óbitos, né? E o Rio Grande do Sul está com 197. No epicentro do H1N1, lá em agosto, em 2009, onde nós tivemos aquela epidemia do H1N1, que foi a gripe A, nós tivemos ao todo, no Rio Grande do Sul, 293 óbitos. Então, certamente, nós vamos a passo largo para cruzar aquela estatística, né? Esse vírus, ele é um vírus que se comporta de uma forma diferente, ele é mais virulento, ou seja, ele é mais fatal, né? Não é uma simples gripe, como se preconizava anteriormente. Infelizmente, ainda nós não temos o tratamento efetivo, né? As vacinas estão aí sendo testadas, tem algumas já nos Estados Unidos e na Inglaterra em estágio 3, né? A vacina em estágio 3, ou seja, esse estágio é aquele estágio em que já está em teste, né? Tem que se ter uma casuística grande para esse número ter resultado, né? Essa vacina ter resultado, e o estágio 4 é quando já se está fazendo o teste, já está no comércio para ser vendida, né? Agora, doutor, eu fui me vacinar lá no Centro de Saúde Modelo, aliás, uma das coisas que funciona muito bem em Porto Alegre. Eu achei meio jogado, assim, mas isso aí não é culpa de administração nenhuma. Aquele aspecto de velho e de deteriorado não tira a competência das pessoas que lá trabalham e do serviço que é feito lá. Me vacinei ligeirinho, bonitinho, com muita atenção, fizeram algumas perguntas, se eu tomava remédios de uso contínuo, quais e tal, e toquei-lhe a vacina. Tem que vacinar, né?
Na realidade, quem é que pode vacinar para o H1N1 hoje, né, Rec? É aquele indivíduo que tem mais de 60 anos de idade, e aqui eu estou declarando a tua idade, né? Não. Pacientes com pacientes com comorbidades, né? Os pacientes que são cardiopatas e pneumopatas, que têm algum problema respiratório, né? Crianças até 6 anos de idade e gestantes. Essas todas têm a possibilidade de fazer essa vacina pelo INSS. Eu sempre digo aos meus pacientes que os 2 melhores lugares de Porto Alegre para se fazer, onde há um atendimento rápido e efetivo, é no Centro de Saúde Modelo, na esquina da Jerônimo de Ornelas com a João Pessoa, e no Centro de Saúde ou no Posto de Saúde do IAPI, né, próximo ao Zafari e Higienópolis, fica na frente do Cemitério São João. Lá é muito rápido, muito bom de fazer. E, inclusive, o Rio Grande do Sul, esse ano, foi inédito, né? Já imunizou para essas faixas etárias e as pessoas que necessitam fazer pelo SUS, 92% dos pacientes já foram imunizados esse ano. Isso é muito importante porque se o indivíduo hoje tiver febre e chegar num hospital para atendimento, um hospital onde tem a tenda, né? A tenda é onde está se feito os atendimentos nos hospitais em geral ou na emergência. Esses pacientes serão atendidos e previamente dirão que já estão imunizados com o H1N1. Então é importante que a população faça essa vacina para que a gente consiga fazer o diagnóstico diferencial com o Covid-19, né, Raquel? Bem, o senhor tem acompanhado o noticiário esportivo também, por óbvio, o senhor é um desportista, já foi diretor de futebol do Internacional, não faz muito tempo, trabalhando inclusive com o doutor Marcelo Medeiros, com Roberto Melo e tudo mais, e sabe da importância das categorias de base, mas também às vezes dá errado, como em 2016, que o Inter tinha vários meninos de talento, como o Ferrarez, o Andrigo, né, o Alan Costa, que foi titular na Taça Libertadores da América, Jefferson, Arthur, bom, um monte de gente que acabou se perdendo no meio do caminho. O bom mesmo é o meio termo, mas com essa crise não tem outra saída, né? Na realidade, assim, todos esses nomes que tu citaste, eu passei lá em 2013 no futebol do Internacional e parece que foi ontem, mas já faz 7 anos, né? Todos esses nomes que tu citaste aí, hoje eles estão jogando fora do Internacional, são jogadores que até então não despontaram para o futebol brasileiro, né? As categorias de base hoje são uma realidade. Em tempos de epidemia de Covid, não se tem hoje de onde se tirar dinheiro, né? E eu sempre digo e tenho dito que o clube que não tem o seu rendimento por outras fontes de renda, que não o grande talento, o jogador de futebol, acho que tem que investir nas categorias de base. Inclusive, já se tem uma proposta lá no Conselho do Internacional em que a gente tenha, no mínimo, 40% dos jogadores da base no elenco profissional. E hoje, no elenco profissional, a gente tem até mais que isso, né? Temos jogadores que já estão no time profissional, o caso do Heitor, do Bruno Fux, o Moledo passou, né, pela base, o Rodrigo Dourado voltando hoje soube, por intermédio de um fisioterapeuta que eu atendi lá do Internacional, que o Rodrigo Dourado está treinando, né? Está treinando sem dor, isso é uma coisa fantástica, né? O Rodrigo passou conosco lá em 2013, é um jogador diferente, né? Ele tem uma visão de jogo, tem uma boa defesa, né? Claro que algumas valências ele ainda tem que mudar um pouquinho, tem que ser talvez um pouco mais ofensivo, mas é um grande jogador. Nós também temos o Eric, né? Que é o lateral esquerdo, que veio da base do Internacional. Enfim, hoje o Praxedes, né? Que renovou o contrato. Temos o Cezinha, que é um grande jogador, que foi um talento, que passou pela Taça São Paulo, né? O Cezinha, eu vejo um grande talento, né? E certamente no futuro ele vai nos dar bons resultados. Enfim, então o time, o clube que tem na sua base a formação dos seus talentos, uma forma de ter rendimento, né, Rec? Eu acho que é um clube que prospera. O exemplo é o Flamengo, né? O Grêmio também, agora ultimamente já desde a Taça Libertadores, em 2017, está revelando grandes talentos
e sai, vende talento e segue, né? Me parece, lembra muito o Internacional lá de 2005 a 2010, 12, né? E, com certeza a gente deve seguir fazendo e tendo essa intenção, né, com a base. O Marcelo Medeiros, quando lá estive, é meu amigo fraternal e pessoal, né? O Marcelo tem tido esse pensamento, né, em manter uma base forte, enfim, mas atualmente com essa situação do Covid a gente não consegue prospectar novos talentos. O último campeonato que se teve, né, foi o campeonato de categorias inferiores, foi a Taça São Paulo. Depois não se teve Taça BH, nada, porque nada está acontecendo, né? Agora, doutor Eduardo Hauser, com quem estamos conversando aqui, algumas coisas despontam, mesmo no meio de Covid-19, né? Como a situação do Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro não consegue pagar uma conta. Tinha um valor para clube de futebol quase que irrisório e perdeu 6 pontos porque não conseguiu saldar com o Al-Wada lá uma dívida de 10 milhões de reais, que para o futebol, convenhamos, é um jogador médio, né? Para fraco, né? Ninguém vende um jovem por 10 milhões de reais. E o Cruzeiro não conseguiu saldar essa dívida e acabou perdendo 6 pontos. Como é que esses clubes chegam nessa situação, doutor? Na realidade, é a falta de gerenciamento, né? Nós vimos isso há pouco tempo no Internacional, nos anos de 2015 e 2016, né, em que o Internacional fora e dentro do campo foi muito mal, né? Em 2014, quando a nossa gestão deixou o clube, nós deixamos o Internacional com um time pronto, né? E na Libertadores. E, surpreendentemente, quando reassumimos o clube, nós pegamos o clube numa situação terrível. Claro que não é uma situação como passa o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, nos últimos 3 anos, fez grandes equipes, grandes times, né? E por problemas de gestão, as coisas foram se perdendo. Observas também que no Rio de Janeiro, lá o Vasco e o Botafogo estão em situação muito parecidas, né? Então, a situação gerencial do clube, né? O Flamengo foi um exemplo de até 5, 6 anos atrás. O Flamengo vinha mal, depois com a entrada do Eduardo Bandeira de Melo, deu uma arrumada na casa, né? Na ocasião, o Rodrigo Caetano estava lá no Flamengo e aí foi arrumado a casa, e hoje vocês observem que o Flamengo é uma potência, né? No futebol brasileiro. Soube essa semana que o Flamengo andou fazendo empréstimos, né, bancários, para tentar socorrer esse tempo agora de 60 dias que nada acontece no futebol brasileiro, né? 90 milhões o total que o Flamengo foi buscar. Foi em 2 ou 3 etapas e sacou em mais de um banco 90 milhões para colocar tudo em ordem. O que o senhor prevê para o futuro do Internacional? O senhor é a favor, por exemplo, de mudar a data da eleição? Parece que nem o presidente quer mais essa situação, né? Ou o senhor acha que tem que seguir o tranco normal, fazer a eleição, que é o que prevê o estatuto, né? Que a eleição aconteça dentro do mesmo ano, só pode ser modificada se for anunciado um ano antes, né? Tu sabes, Rec, que eu vivo dentro das normas e da lei, né? O que determina o Estatuto do Internacional? Que nós tenhamos eleição até a eleição final, né, do Conselho Deliberativo, até a segunda semana do mês de dezembro, né? Então, a ideia é que se faça, né, essa eleição no início de dezembro. Eu sou contrário a se fazer eleição e se prorrogar mandato. Respeito quem pensa diferente, né, Rec? O doutor Marcelo, eu não tenho intimamente falado com ele, mas provavelmente ele deve pensar da mesma forma, né? E aí a gente tem que ver hoje quem seriam os candidatos à sucessão do presidente Marcelo. Mas eu não sou da teoria em que a gente tenha que prorrogar. Inclusive, se for prorrogar o mandato de presidente, teríamos também prorrogar o mandato de conselheiros, né? Hoje o conselheiro ele tem mandato de 4 anos, após a última mudança do estatuto. Se passou a 6 anos mandato para o conselho e 3 anos mandato para presidente. O que eu acho muito bom, né, Rec? Eu acho que 3 anos de mandato para a presidência de um clube
dá para fazer um bom trabalho, né? E aí arrumar casa, enfim, e conquistar títulos. É importante frisar que essa gestão que assumiu lá em 18, né? Ou melhor, 17, né? Com o presidente Marcelo, deu uma boa arrumada na casa, o nosso déficit vinha caindo até então, né? E com o Covid, talvez, esse ano nós teríamos um déficit de 3 a 7 milhões e talvez tenhamos um déficit um pouco maior. Acertadamente, eu acho que o presidente Marcelo acertou com os atletas e foi uma coisa bacana, que foi oriunda dos atletas, né? Em baixar 25% dos seus salários. Isso foi uma atitude grandiosa do grupo, eu não tenho dúvida que foi capitaneada pelo Dali, né? O Dali, para mim, é um grande atleta, uma grande surpresa, sabe? Lá em 2013, quando eu estive no Internacional, ele era o primeiro a chegar nos treinos, era o primeiro nos scouts, né? Realmente ele é profissional. Como só ia acontecer, né, Rec, com os profissionais da Argentina. É outra qualidade, né, de atleta que vem lá da Argentina. Enfim, eu acho que o Internacional deve ficar com déficit um pouco menor do que os anos anteriores e o presidente que assumir o clube no ano que vem, pelos próximos 3 anos, vai ter um pouquinho de dificuldade para correr atrás e não mais ter esses déficits que a gente tem anualmente, né? Talvez a gente tenha aí uns 2 ou 3 atletas, né, para vender até o final de dezembro, e aí eu citaria o Bruno Fux, né? Nós temos o Peglow também, que está voltando de uma lesão na coluna cervical, já está treinando, né, junto com o grupo. Essa é uma outra grata surpresa, assim como o Rodrigo Dourado. Enfim, eu acho que aí a gente, mais uma vez, né, que a gente está dependendo dos atletas da base, para que a gente possa aí, enfim, receber um dinheiro para diminuir esse déficit, né? E com relação à gestão de 15 e 16, eu acompanhei na época, o presidente Marcelo não queria, né, que o presidente Pífero fechasse com o esporte interativo e ele entesou, sentou pé e disse que ia fechar e infelizmente agora o esporte interativo, leia-se Turner, né, deve para o Internacional 32 milhões de reais. Eu acho que isso não deve ficar assim, o Internacional tem que buscar judicialmente, né, a possibilidade de reaver esse dinheiro, o que seria muito bom e se conseguíssemos fechar isso até esse ano, o Internacional fecharia o ano com superávit. Né? O senhor disse, para a gente encerrar, doutor, que o senhor é pela lei, pela legalidade. O senhor entende, na leitura e na compreensão, interpretação do Estatuto, que o doutor Alexandre Chaves Barcelos e o João Patrício Hermann podem concorrer? Na realidade, não é só os dois, né, Rex? São os 5 do Conselho de Gestão, Marcelo, Humberto Busnello e o José Pacheco. Depende aí dos datavênias, né? Há um entendimento em que um dos 5 pode, ou 5, né, podem concorrer. Como eu não sou advogado, eu não saberia te dizer se ambos podem ou não concorrer. Mas eu sou sempre pela lei. Eu acho que tem que imperar o que está na lei se a regra diz que ambos não podem concorrer. Eu acho que quem vai definir aí é a nossa comissão política lá do Internacional, comissão eleitoral, que são 7 membros, inclusive o presidente dessa comissão é o Dr. Mário Chaves. Então eu deixo essa definição para eles. Eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou sempre pelo correto e pela lei. Mas eu acho que o Estatuto diz, se não pode, vai ser definido pela comissão eleitoral. Doutor Eduardo Hausen, sempre é muito bom ouvi-lo. Grande abraço. Grande abraço, tudo de bom. Obrigado pela gentileza. Doutor Eduardo Hausen, que foi diretor de futebol em 2013 e, como disse ele aí, deixou o Internacional na Taça Libertadores da América. Abel era o técnico do Inter e, como o presidente, na época, Vitório Pífero, que estava por assumir, brincava com coisa séria, foi descartando nomes, né? E até brincava, não, de 4 letras não e tal, e foi brincando. Abel não, Rote não, Rote tem 4 letras, Mano tem 4 letras, não, Tite tem 4 letras, pois é, o Tite. E
O Tite acabou indo para o Corinthians e hoje nós sabemos que ele é o técnico da seleção brasileira. Fazer um intervalo rapidíssimo e nós vamos ouvir o Maurício Freitas com as últimas informações aí do Covid-19 e algo mais que ele queira acrescentar aqui no nosso Cadeira Cativa. Italo Gal tem razão, os caras se programam para entrar com um livro atrás para dizer que são tudo intelectual. Dá uma olhada ali no Maurício Freitas, olha lá, tudo que é livro. Olha lá, olha. Isso é da época da infância, aquelas cartilhas, aqueles negócios, né? Não, enciclopédia também, né? Isso, a época da balsa, né? Deve ser. 8h22, temperatura razoável, mas tem um vento que prevaleceu durante todo o dia, que perturba, por isso que hoje eu dei uma castigada na indumentária aqui para aplacar a ação do vento, que sabe como é que é. Daqui a pouco, quase 60 aí, o doutor Eduardo Rosa estava fazendo graça comigo aí, disse que eu tinha passado de 60, que estava me vacinando e tal. Não, é que eu sou hipertenso e tal, tem que me cuidar, o velho tem que se cuidar. Temos uma temperatura que vai cair para 12, 13 graus de madrugada e o que preocupa é se o vento vai parar ou não. E a chuva deu uma estagnada, o que é ruim para a agricultura. Estava tão bonitinho no final de semana, né? Quinta e sexta foi espetáculo, mas depois parou a chuva. Bom, o convite está renovado, né? Amanhã a gente se vê outra vez, às 7 horas, em ponto aqui, no nosso Cadeira Cativa, 41 anos no ar. Como é que é? Presidente Romildo Bolzan amanhã, hein? Se você mexer, pode perder. Romildo Bolzan. Entrevista exclusiva, sempre muito elucidativa. É uma marca registrada do presidente. Tem uma das melhores verves do Brasil. E também credibilidade. Amanhã tem mais. Boa noite.